quem traz a agonia da história. Tem um sofrimento. Entendi. Um desvio. Toda história, pegar, vamos pôr na TV aí um filme, pronto, conto tudo para você que estão fazendo na máquina, né, de fazer o enredo, a máquina de te prender ali. E você pôr falha no seu herói, você pôr falha na sua heroína, na sua personagem, isso faz com que as pessoas empatizem. Né? Que nem o 40 Luas que eu estou lançando. Esse é o mais recente. O que eu estou terminando agora. Você está terminando nos agora? Finais dele. Entendi. O 40 Luas, a personagem, ela acorda no hospital e ela sofreu um acidente. Nesse acidente, ó, o primeiro sangue, morreu a mãe e as irmãs. Só que ela não tem memória nenhuma da mãe e das irmãs. Caralho. E ela fica numa luta de rememorar aquilo. Né? E aonde entra o André Bianco, Penny Dreadful, sombrio, né? No primeiro capítulo, né? Quando ela está voltando para casa, ela entra em casa e não tem memória nenhuma. Então ela não consegue nem ter o luto. Porque terá o funeral da mãe e das irmãs, mas quando ela olha para as fotos, ela não reconhece. Não sente nada porque não vê. É uma pessoa aleatória na frente E dela. ela que estava no carro e tal, né? Quando rolou o acidente? Quando rolou o acidente, eu ponho, e aí vem o Brasil, né? Eu ponho aí a rodovia voltando da Praia Grande. Como é o nome mesmo? Tá vendo? Eu não lembro. Eu também não Rodonel, Anchieta, Bittencourt. Enfim. Não sei. Ela tá voltando da praia e acontece tudo isso. Praia, Brasil, Praia Grande. Acontece um engavetamento, né? São 20 e poucos veículos e tal. Nossa, um senhor acidente. Um senhor acidente, né? E aí toda aquela gente morreu e tal, e ela tem essa culpa ainda, né? Que ela vai lidar com essa culpa. Então a pessoa fica. Só que, quando anoitece e ela adormece, emerge dela uma sombra. E de fora da casa entra outra sombra. E essas sombras são amorfas, né? Não tem um formato assim. Ela está quase humanoide e o outro é só uma flutuação, assim, várias esferinhas, mas ele se acomoda na cadeira e eles começam a conversar. As sombras? Quem saiu de dentro da Renata, começa a conversar, fala, pô, você está gostando dessa participante? Né? Ela fala, eu estou querendo entender, porque eu nunca entendo porque quando chega a hora deles, eles se ajoelham e suplicam para não levá-los. Né? Tipo assim. E aquele diálogo vai aumentando, né? Ele falando, pô, mas você já está mudando um pouco, cuidado, você não pode mudar. Né? Eu te dei 40 luas, por isso que o livro se chama 40 luas, né? Para você entender e você achar o sentido disso, né? Porque é a morte e o tempo conversando. Ele deu tempo para ela ficar aqui e ela quer entender. A morte também tem um agon, também tem uma falha. Ela acha a gente estúpidos. Acho que nós não temos o menor... É como se ela olhasse para um gorila na floresta. Não compreende as emoções. E tanto é que ela fala para o tempo. A primeira coisa que ela fala assim, a gente tem no código, a gente sabe o que é música. Mas você já ouviu música? Ela bate na gente. Ela começa, então, a se humanizar, né? Uau! 40 luas. Parece bem interessante. Caralho, da hora demais. Estou aqui preendido. Aí você fica assim. Aí quando essa pessoa tem uma dor, uma falha... Cara, você tinha que narrar a porra do livro. Total, você tinha que fazer o audiobook. Então, Renata abriu os olhos. Total, vai lá, mano. Vai ficar muito melhor do que qualquer pessoa, na minha opinião. E como é que tu escolhe obrigado, vocês dão uma maior moral, obrigado. Como é que tu escolhe os nomes dos personagens? Então, eu sou bem aleatório, randônico na questão de escolher nomes. Mas nesse 40 Luas tem muito sentido os nomes. Mas eu não sou escravo, assim, de ligar o nome ao que a pessoa vai... O papel que ela vai interpretar. Porque eu acho... todo mundo faz isso toda hora. Mas nesse livro 40 Luas tem uma coisa muito louca, né? Então, tudo tem muito significado. Ela vive na periferia de Osasco, tem uma razão de ser na periferia, Rua 13, que, tipo, ninguém quer passar por lá, sabe? Tipo, é tiro pro alto, gritaria, sai correndo. Baile funk no meio da rua, de domingo, tipo, e eu adoro passar lá. Eu adoro. É a pulsão da vida, né? Você vê a gente, né? Energia. Não é aquela gente, pelo amor de Deus. É a gente de Osasco. E... pus a morte para viver ali, né? No meio dessa pulsão de vida, né? E o nome da participante que ela está dentro
é Renata, que é a renascida, né? Tipo, ela voltou com a morte, né? Tipo, a morte encarnou nela, tipo isso? Exato. Ela é médium, né? Então a morte conseguia entrar. E a morte é um ser, é um avatar. A morte é um código. Olha que loucura, né? Tem a fonte Rumo que cuida do nosso planeta, né? São códigos escritos. A morte é um código, ela só desempenha o... Então eles não conhecem a gente a fundo, assim, tipo, eles estão vendo o que estão fazendo, que a música é um código, tudo para existir aqui tem um código. Isso é baseado, você falou de pesquisa, claro, né, numa teoria da grande simulação, né? Que acha que nós podemos ser uma simulação de uma outra inteligência. E aí, por que eu brinco com a periferia? Que da hora que você tá entrando nessa pira, cara, porque essa é uma pira de outro cara que eu gosto muito, que é o Elon Musk. Você conhece o Elon Musk? Não. Cara, o Elon Musk é um bilionário. Ele tem 2 empresas. Sim, ele lança foguetes pro espaço, pra Marte. Sim, lembro. Sei que então, e esse cara, ele é o maior proponente dessa ideia. Uau! E ela é muito intrigante, né? Então, tipo, eu pirei nessa e construí todo o universo de novo. Você fala, pô, quantos universos você tem? Sei lá, 1 bilhão. Tipo. E nesse... Cada ponto do universo, cada galáxia tem a sua fonte Rumo, né? Também estão mexendo com outras inteligências, outras coisas, porque é uma grande experimentação, né? Legal, isso parte da sua pira de entender a vida? Total. Todos os meus livros se conectam com esse lado do fim, né? É tipo uma assinatura que tem em todos os meus livros, né? É tipo... Como que a gente acaba, né? E o que acaba? Qual a gente é? acaba... Não, em todos os livros. Todos os como livros que o têm 7, por exemplo, se encaixa nessa filosofia?